Dentro da série Instituto Gunnar Vingri, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o livro de Neemias. Retornamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, agora no livro de Neemias. Livro de Neemias, cujo nome significa Jeová conforta. E temos o entendimento de que foi ele mesmo que escrevia esta história, este registro, porque sempre encontramos citações na primeira pessoa, como ele escrevendo os fatos nos quais ele era personagem primeiro e importante. Destaquemos também que o livro de Neemias encerra a parte histórica, os registros históricos do povo de Israel antes de Jesus vir, no texto bíblico chamado por muitos de Antigo Testamento. Logo após de Neemias teremos ainda um profeta, o livro do profeta Malaquias, mas que vai encerrar a parte profética antes de Jesus vir. Mas Neemias, repito, encerra a parte histórica daquele tempo anterior à vinda de Jesus. O que temos em Neemias? Observemos que o povo de Israel está por muitos anos em uma disciplina, correção, castigo de Deus, isso desde o tempo do Império Assírio, entrando depois no Império Caldeu, mas é no Império Medo-Persa que há uma obra de restauração e a libertação do povo. Vimos em Esdras que a obra importante que ali se registra é a restauração da nação de Israel. Primeiro, na construção do templo e o retorno ao culto a Deus, que é o mais importante. E depois, a reconstrução de Jerusalém, que deveria estar sucedendo. Esdras, na história deste mesmo livro, aparece não numa restauração física de construção em alvenaria, mas no ensino da lei de Deus, é a restauração espiritual do povo, no conhecimento das Sagradas Escrituras, havendo ali também uma restauração moral para a formação de um povo que é o povo de Deus e que estava afastado das coisas de Deus no período do cativeiro. Tanto assim que vimos muitas coisas erradas no meio do povo de israelita que voltava do cativeiro, mas com Esdras foi forte a atuação de uma limpeza, uma purificação do povo para adentrarem ao cotidiano de uma vida separada só para Deus e em torno do culto ao próprio Deus. Após Esdras, o que percebemos é o livro de Ester. Longe deste cenário, Deus já preparava outra situação, conforme estudamos no livro anterior, livro de Ester, e temos livramento dos israelitas de uma morte em pleno Império Medo-Persa, um plano arquitetado para destruir os judeus, e ao mesmo tempo temos junto ao rei imperador da Pérsia pessoas como Ester, Mardoqueu, que eram israelitas e ali conquistando as graças do rei e podendo seguir outros fatos mais. Nós temos em Neemias uma citação colocada por muitos de que Neemias veio para uma restauração dos muros, reconstrução dos muros
de Jerusalém. Muito bem, ele fez isso mesmo, foi a sua primeira preocupação, mas se alguém se prende nisso, se prendeu em muito pouco da obra, da realização de Neemias, porque vamos ver nele também, tal qual em Esdras, não por ele diretamente, mas por suas providências, por suas ordens, o povo envolvido numa restauração social, numa restauração também de culto a Deus, um avivamento espiritual no meio dos israelitas. Portanto, repito, frisando, não coloque Neemias só como construtor de muros e muralhas, não. Isso aí foi o mínimo. Depois a atuação dele é grande na área social e para o avivamento espiritual de Israel, o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. É restauração mesmo de um povo para o seu Deus. Observe que Esdras estava nesse tempo atuando e agora Neemias, que é conterrâneo também, alcança Esdras e os dois continuam esta obra restauradora em nível espiritual. Para nós estudarmos este livro, podemos estar nos situando em 3 partes somente. Nos capítulos 1º, ou primeiros capítulos deste livro, nós temos a citação da reconstrução das muralhas de Jerusalém, ainda que foi curta, breve, mas parece que se estendeu na narrativa e isso avança em vários capítulos aqui no registro de Neemias, até propriamente no capítulo 6, envolvendo um pouquinho no capítulo 7 também. Continuemos. Depois vem a restauração, ou num título colocado, o grande avivamento e restauração do culto a Deus. Do capítulo 8, mais precisamente, até o capítulo 12, aí sim, vemos o povo envolvido com o estudo das Sagradas Escrituras e fazendo concertos com Deus de andar na fidelidade para com Deus. É um verdadeiro reavivamento e Deus abençoando, trazendo grande alegria no meio do povo que estava em Jerusalém. Perceba, entretanto, que prosperidade material não existia. O povo estava até mesmo numa certa pobreza material, mas a obra de Deus nos seus corações os alegrava e superava tudo aquilo, como também as adversidades, os inimigos que se levantavam. No capítulo 13, último capítulo de Neemias, vamos ter um texto curto de uma correção de abusos. Ocorreu dentro da história de Neemias que ele precisou retornar à Pérsia e estar no palácio com o rei, isso após cerca de 12 anos. Mas na sua ausência, atentem para isso, já houve uma quebra do concerto, um esfriamento espiritual, um abandono da fidelidade e serviço a Deus, pelo que quando Neemias retorna, pronto, já tem que atuar de novo, corrigindo, repreendendo, lutando, para que seja purificado o templo e o povo volte a cultuar a Deus conforme o concerto que tinham anteriormente feito. Dentro desta passagem de registro do livro de Neemias, vamos ter um período que alguns dizem 11 anos, mas não sei porque alguns escritores eruditos dizem 11 anos. Vamos encontrar mais do que isso, 12 anos só num período primeiro e depois um período indeterminado na segunda volta dele para Jerusalém, que não se sabe se foram meses ou anos, pelo que na verdade entendemos
que Neemias foi constituído governador da Judéia no primeiro período e no seu retorno segunda vez também como governador. Assim, o período em que esteve à frente do povo em Jerusalém foi primeiramente 12 anos e depois outro tempo mais, crendo nós, em todo o tempo em que foi governador, e isso poderia levar toda a sua existência. Naturalmente, a pergunta sobre época de Neemias, numa ordem de períodos, nós temos uma primeira leva com Zorobabel, depois uma outra leva, um outro grupo de israelitas voltando de cativeiro com Esdras, e agora com Neemias, um terceiro grupo retornando. E a diferença de tempo que se estima é de 90 anos, separando Zorobabel, a primeira saída do cativeiro e ida para Jerusalém, e agora os tempos de Neemias, 90 anos aproximadamente. Zorobabel não é citado como conterrâneo de Neemias, mas Esdras é citado como estando junto com Neemias no esforço do povo de Israel servir a Deus numa restauração, conforme dissemos, totalmente espiritual. Então atente agora, entrando no livro de Neemias, o início desta história de Neemias, o vemos no primeiro capítulo, primeiros versos, no tempo chamado de 20º ano do rei, justamente o rei Artaxerxes, no seu 20º ano, temos Neemias como copeiro do rei, alta posição no palácio. E lembremos, se for verdade, ali deveria estar Mardoqueu, ali deveria estar a rainha Esther, ainda que não se diz claramente que eles estavam nesse tempo. Mas avancemos e citaremos oportunamente mais alguma coisa. E aconteceu que israelitas vieram de Jerusalém, e Neemias procurou notícias. Como estão aqueles que do povo permanecem e estão em Jerusalém? E qual foi a notícia? Pobreza. Toda a cidade praticamente ainda destruída, os muros derribados, as portas continuam queimadas a fogo. Esta era a situação descritiva do povo de Israel em Jerusalém. Observe que com quase 90 anos, entendendo que houve reconstrução de um templo, houve algum avanço, mas a pobreza era grande, cumprindo a palavra que estava já citada por Daniel, que o povo estaria reconstruindo a cidade, mas em tempos angustiosos. 90 anos, entendemos, poderia se construir muita coisa numa nação, na capital, Jerusalém, mas a citação é de quase uma miséria. Com essa notícia triste, Neemias chora, passa a uma situação de lamentação, está no verso 4 do primeiro capítulo, diz ele: assentei-me. Observe que a palavra está na primeira pessoa. Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando a Deus, o Deus dos céus. Então observe que um homem em alta posição, num grande império, não era por isso que não iria chorar, orar, jejuar e depois confessar os seus pecados, confessar os pecados do povo e pedir misericórdia a Deus.
são as palavras do primeiro capítulo. É interessante, parece até mesmo palavras do próprio Daniel. Conforme no estudo de Daniel percebemos que Daniel não chora e aponta e acusa o povo de Israel nas suas transgressões, mas igual Neemias aqui, nós pecamos, nós transgredimos, nós não aponta o dedo para o irmão, ele se entende como parte do povo. Se o meu irmão falhou, eu falhei com ele, falhamos. Se um do corpo está enfermo, todo o corpo está enfermo. Então ninguém acusa ninguém. Pecamos, falhamos, transgredimos, pelo que, na verdade, houve correção de Deus, e Neemias vem orando, confessando e expressando com palavras o reconhecimento do castigo de Deus, em que Deus mostrava-se justo em fazer tudo aquilo por causa do grande erro do povo. Mas na sua oração ele pedia misericórdia a Deus. Capítulo 2. O capítulo 2 nos apresenta Neemias servindo ao rei Artaxerxes, sendo ele copeiro do rei, caberia a ele a preparação do vinho, o servir ao rei o vinho, e ele vai servir ao rei, e o rei olha para ele e percebe o seu semblante triste, e o rei não deixa escapar, já cita de imediato aquela situação. O verso 2, onde lemos: e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então teme muito em grande maneira. Imagine ele com a cara triste, cara feia. Ou que situação é essa para servir o rei, o imperador, na sua presença? O rei percebeu, ele está triste. O que é isso? Muito bem. E Neemias estremeceu. Qual a consequência? O que o rei poderia fazer? Dispensá-lo? Mandá-lo embora? E ele então desabafa no verso 3 e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Ele desabafa ao rei qual é a dor que faria o seu semblante estar assim, triste. Interessante que o rei volta-se para ele no verso 4 desse capítulo 2 e diz para ele: que me pedes agora? Olha que oportunidade, que situação. Que me pedes agora? E ele rapidamente faz uma oração a Deus, pedindo graça. Aí sim expõe ao rei: se parecer bem ao rei, que eu seja enviado a ajudar, e ali reedifique os muros da cidade e levante as suas portas. Interessante que agora ele tem ousadia e pede mais: quero cartas, me apresentando às autoridades do império pelo caminho que hei de passar. Quero também carta ou autorização para que a mim seja fornecida madeira, para que eu tenha que fazer naquela cidade. O interessante, verso 6, agora destaco: então o rei me disse, estando a rainha assentado junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Então observe que este rei Artaxerxes parece compreender e aceitar aquela situação e estar de fato consternado, e concorde com Neemias de ir e reconstruir um muro em Jerusalém. Pergunta o tempo, pergunta alguma coisa, mas o detalhe: estando a rainha assentada junto a ele. A época é muito propícia para se poder afirmar que quem estava ali era a rainha Esther.
Então, pronto, falou de Judá, é a nação da rainha. Então o que o copeiro pedia é uma coisa que o rei já estava bem entendendo qual era a história, e ajudando Neemias, naturalmente agradava a sua esposa, a rainha Esther. Observem como um fato parece romance, o fato, história de Esther, na verdade são providências de Deus para que coisas aconteçam na ordem da obra de Deus. Deus poderia usar outras formas, mas esta é que está existindo. E de fato, o rei concorda, dá autorização para tudo. Inclusive, diz o verso 9, que o rei tinha enviado com Neemias chefes do exército e cavaleiros. Não consta que Neemias pediu proteção para a caminhada até Jerusalém, mas consta que o rei mandou que chefes do exército, cavaleiros, acompanhassem Neemias na sua viagem até Judá, onde deveria então estar trabalhando, reconstruindo o muro de Jerusalém. Muito bem, isso posto, o verso de número 10 já cita que há inimigos. Quais são os inimigos apontados no capítulo 2, verso 10? Sambalate, o Horonita, refere-se a uma cidade daquela região de Samaria. Sambalate era samaritano. Tobias, que era amonita. E também vai aparecer um terceiro nome, que é Gesem, que era árabe. Então, 3 inimigos já estão se incomodando com alguém procurando o bem de Jerusalém. A palavra cita logo isso. Mas, segue-se. Verso 11, o registro de Neemias coloca que ele chegou em Jerusalém e não apontou coisa alguma, não se declarou, não expressou nada. Passou alguns dias entre o povo, de uma forma escondida, à noite, saiu, observando a cidade, os muros derribados, as portas queimadas a fogo, e tinha tão somente um animal no qual estava montado. Mostra uma pobreza muito grande nesses termos, não ter cavalgaduras para o povo, para alguém que o acompanhasse. Mas a situação era tão grave que tinha lugares no meio da destruição que nem a cavalgadura conseguia passar. E no outro lugar mais à frente vai falar que a quantidade de pó era tão grande que parecia impossível reconstruir os muros de Jerusalém. Então, obstáculos grandes, a própria destruição, a pobreza do povo e os inimigos. Mas finalmente, diz a palavra no verso 17, que havendo uma reunião, então, leio textualmente, lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então, verso 18, lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei. Aí sim, todos tomam ânimo e tomam o propósito de reedificar o muro de Jerusalém. Outra vez, no verso 19, coloca os inimigos, a oposição entre os samaritanos, entre os amonitas e também entre os árabes, nas pessoas de Sambalate, Tobias e Gesem, que zombavam e acusavam por estarem construindo o muro, que estavam preparando uma rebelião
contra o rei da Pérsia. E continua. Capítulo 3. No capítulo 3, nós temos, ainda que não se fale diretamente, a organização conduzida por Neemias. É um grupo muito grande de pessoas que se reparte em várias partes do muro para reconstruírem toda a extensão do muro. Não pegam uma frente e vão conduzindo uma frente, não. Vários grupos, muitos grupos de pessoas tomam diversas partes e cada grupo também, ou há grupos que assumem, cada um deles, uma porta. Então, imagine Jerusalém no seu contorno, na sua muralha, vários grupos trabalhando ao mesmo tempo, uns reconstruindo uma porta ou outra porta, outros reconstruindo trechos do muro e vão trabalhando. Assim diz a palavra no capítulo 3, no primeiro verso: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Então um grupo de sacerdotes pegou uma porta e uma etapa ou um trecho, uma extensão do muro para construírem. O verso 2 diz: e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Continua o verso 2: também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Paremos. E assim todo o capítulo 3 vai mostrar grupos de pessoas e o trecho que tomaram para reconstruir, ou a porta que tomaram como tarefa sua para levantarem e reconstruindo o muro de Jerusalém. Muito bem. Por exemplo, no verso 13, vou ler antes um outro verso, ainda que não é muito bonito esse verso, mas para perceberem uma realidade. Verso 5: e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor. Perdoe citar essa palavra assim não agradável, mas mostra que no meio do povo houve gente de certa posição, nobres, que nem quiseram colocar um dedo na tarefa que o povo estava fazendo. Então nem todos, infelizmente, numa obra de Deus estão despertos e concordam em fazer a obra. Pelo que não estranhemos se no dia de hoje percebemos alguma coisa do próprio povo de Deus, uns trabalhando e os outros assistindo, não querendo se envolver, se não tiverem até sendo críticos negativos ou trabalhando em contrário. Então isso não é novidade, sempre existiu, mas Deus sabe levantar aqueles que vão fazer a sua obra, sendo eles grandes ou pequenos, Deus faz a sua obra. No verso 13 que eu citei inicialmente, agora lemos: a porta do vale reparou-a Anu, e os moradores de Zanoa, esses a edificaram e lhes levantaram as portas com fechaduras e seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro. Estou citando isso porque essa turminha aqui pegou 1000 côvados, que seria 450 metros de muro para reconstruir, e mais a chamada porta do vale. Então alguns pegaram um trecho pequeno, outros pegaram um trecho grande, mas estavam fazendo a obra do Senhor. No verso 28, destaco este verso, porque diz o quê? Lemos: desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. É outra forma. Cada família pegou o muro que estava diante da sua própria casa. Então observe que dezenas de grupos de trabalhadores estavam ali trabalhando. Não era só o povo de Jerusalém, vieram
outros de outros lugares, como os de Jericó e outras cidades de Benjamim, estavam vindo para fazer esta grande obra do muro de Jerusalém, cuja extensão não sabemos dizer propriamente, mas não era uma obra pequena, extensa, e a maior dificuldade que era, em meio a escombros, levantar de novo uma muralha. Mas está sendo feito. Capítulo 4, verso 1 e verso 2, é outra vez a citação dos inimigos, que estão só ali indignados, zombando dos judeus, escarnecendo e querendo desanimar a mão dos trabalhadores. Mas, entretanto, nada disso incomodava Neemias. Não dava atenção às suas palavras e tratavam de trabalhar naquilo que tinha que ser feito. E no verso 6 do capítulo 4, para entendermos, diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aí está. Então todo o muro em torno de Jerusalém se edificou, fechou as brechas, levantaram as diversas portas que existiam na muralha, mas não na altura prevista ou planejada, até somente a metade, até a metade. É isso que nos afirma este verso no capítulo 4, o verso de número 6, mas com alegria, porque a obra estava indo em frente. Muito bem. E os inimigos? Verso 7. Outra vez se levantaram. Verso 8. E entre eles tomaram o propósito. Leia o verso 8 que diz: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem ou os desviarem do seu intento. Pronto. E qual é o plano deles? O plano deles no verso 11 é: os matemos e assim faremos cessar a obra. Mas chegaram um pouquinho tarde. Até a metade do muro já estava construída. E vieram mesmo samaritanos, arábios, amonitas e outros povos são citados também, chegando junto para destruir com morte os israelitas em Jerusalém e cessar toda aquela obra. Mas providências de Deus. Entre esses existiam alguns judeus que sabiam dos planos e avisavam Neemias antes: estão vindo por tal lugar em tal época. E Neemias então começou a armar o povo e está prevenido, e isso várias vezes. No verso 12 diz: e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram. Então as tentativas de invadir, atacar, destruir os que moravam em Jerusalém foram muitas, mas em todas elas Neemias tinha notícia e já estava de prontidão, alerta, para que isso pudesse ser evitado. Mas a parte dessas ameaças e dessa realidade, verso 16, uma providência que tomou Neemias, e lemos, diz: sucedeu que depois daquele dia, ou desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Como que era feita a obra? Como é que Daniel recebeu a mensagem do anjo? Em tempos angustiosos. E aqui está, metade do povo trabalhando e a outra metade com a arma na mão. E observe que a palavra vai dizer que não era só durante o expediente, não. Era o tempo inteiro. Uma prontidão, um alerta total na extensão de todo o dia. Porque diz a palavra ainda, verso 17,
e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a sua mão fazia a obra, e na outra tinham as armas. E os que trabalhavam não afastavam da sua arma. Então, era um trabalho lento, sempre em ansiedade, mas estavam fazendo. E diz ainda na narrativa de Neemias que ele ficava com o que tocava a trombeta, para que onde fosse que acontecesse uma invasão ou uma investida dos inimigos, ele tocaria a trombeta e todos deveriam congregar naquela posição para a defesa da cidade. Muito bem, mas diz ainda a sequência dos registros desta obra, verso 21, assim trabalhávamos na obra, e metade dele tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Era o tempo todo, mas não é só durante o período do dia, porque vemos também no verso 22 a seguinte colocação: também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço, fiquem em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E o 23, e nem eu, o próprio Neemias, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Então era uma prontidão de 24 horas, diante das ameaças dos inimigos. Muito bem, aí está a reconstrução. Estão reconstruindo. O muro já chegou à metade. Mas em meio a isso, e não se detendo Neemias só, como dissemos no princípio, a só construir o muro, nós vemos também que há no meio do povo problemas. O problema principal é fome. Por que havia fome no meio do povo? Injustiça, opressão do povo pelos nobres. Os nobres oprimiam o povo. E assim Neemias registra para nós no verso 1: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Por que clamavam contra os judeus? Verso 2 diz: assim disse Neemias, porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Faltava alimento. No verso 3, Neemias começa a dizer, repetindo a mesma expressão, também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para termos trigo nesta fome. Verso 4, repete-se, também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei. Então observe que o povo estava em miséria e aperto, mas uma opressão dentro dos próprios irmãos, no meio do próprio povo israelita. Irmãos oprimindo irmãos. Pelo que o clamor no verso 5 e no verso 6 vai ser nesse sentido. Somos o mesmo povo, somos irmãos, por que temos que ser oprimidos desta forma e passarmos fome? Sendo que também até vendemos nossos filhos e nossas filhas como servas. E a lei de Deus proíbe isso, que cada um venha a ter como servo o seu irmão. E se isso por alguma forma acontecer, num período de 7 em 7 anos, deveriam ser libertados. Muito bem, o verso 6 diz que isso aborreceu a Neemias. A palavra colocada aqui é que ele ficou enfadado. Se nós voltarmos e lermos uma expressão semelhante sobre Esdras, diz que Esdras ficou atônito, sentou no chão e arrancou os cabelos da cabeça.
a atuação de Neemias ficou enfadado. E passou então a pelejar, diz o verso 7, contra os nobres e contra os magistrados, acusando-os de tomar usura, cada um de seu irmão. Usura, ou seja, cobrar juros, ter ganho sobre o dinheiro emprestado ao irmão. Não pode, também na palavra de Deus isso é proibido. E eles faziam, e Neemias agora investe contra os nobres e os magistrados que estavam se enriquecendo, e o povo estava agora em grande miséria. Continua, verso 8, diz Neemias: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, e vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Vamos explicar esse item aqui. O que aconteceu? Um ponto bonito, que muitos israelitas pegavam o que tinham de recurso e compravam os escravos judeus dos inimigos, porque muitos judeus já estavam vendidos como escravos entre as nações, e israelitas, vamos dizer assim, existiram, que foram e resgataram os seus irmãos para dar-lhes liberdade. Agora, dentro de Israel, irmão escravizando, tomando como servo a seu próprio irmão, que absurdo! Uma atuação justamente em contrário. E o povo que assim fazia, nobres e magistrados, ficaram calados, não tinham o que responder mesmo. Verso 9, Neemias os exorta ao temor de Deus. Verso 10, nós temos capítulo 5, verso 10, Neemias dizendo: também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Mostra que até Neemias estava nesse procedimento e não percebeu, até que houve a reclamação, que o povo estava em aperto. E a partir de agora ele disse: eu e os meus moços, ou seja, os seus funcionários serviçais, não cobrariam mais juro de tudo aquilo que por acaso emprestasse. Verso 11, ordem de Neemias: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do moço, do azeite que vós exigis deles. Pronto, aí os principais do povo, magistrados, nobres, tomaram essa atitude, devolveram tudo o que tinham conquistado dos seus irmãos e ficaram no propósito de não mais agir desta forma. Muito bem. Verso 13, uma expressão diferente que caracteriza Neemias, parece até uma coisa jocosa, mas vamos estar lendo? Diz assim no verso 13: também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Chega a ser motivo de riso, né? Ele balançando o ventre, que Deus sacuda aquele que não cumprir isto. Mas mostrando, se envolvendo totalmente no sentido de acertar aquilo que era um desvio no comportamento social entre o povo de Deus ali em Israel. Observe que está precisando de restauração de muitos tipos, muita coisa estava errada. Continuemos mais um pouco. Verso 14 cita: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Agora um ponto a favor: se Neemias descuidou e cobrou alguma usura daquilo que emprestava, mas entretanto ele já tinha por si mesmo outras atitudes.
ele não usava do recurso que vinha vamos dizer assim, do próprio império para o governador. Não usava para ele aquele dinheiro, os alimentos, não usava daquilo. E ele cita no verso 17 que tinha na mesa dele, comendo à sua mesa, 150 pessoas. Leio: também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. Então observe que Neemias, como governador, tinha uma carga pesada de pessoas que ele alimentava, que chegavam como convidados, ou convidados sim, ou espontaneamente se convidando, 150, pelo que a despesa dele era grande, mas não usava de qualquer outro meio para o benefício próprio, de forma nenhuma, mas ajudava o povo, assistia o povo. Continua no verso 18, no seu final do verso 18 diz: e nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Alguém vai dizer, mas por que não pedia? Ele era governador, podia pedir ao rei alimento para sustentar a administração daquela região, mas ele não queria, e diz que a situação do povo era de servidão grande. Se ele pedisse, poderia aumentar impostos, vamos dizer assim, tributos, e o povo é que teria que, no final das contas, pagar uma grande despesa da administração. Então ele, como governador, não queria coisa alguma que chegasse depois para o povo. E segue. Verso 19 do capítulo 5 termina dizendo: lembra-te de mim para bem, ó Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. No livro de Neemias vamos encontrar isso. De vez em quando Neemias usa essa expressão: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele repete isso outras vezes durante o registro deste livro que ele mesmo escreveu. Então ele fazia e já pedia a Deus que não se esquecesse dele, porque se empenhava para ajudar o povo que era do próprio Deus. Entramos assim no capítulo 6. Mais uma vez, os adversários querendo de alguma forma impedir a obra. Primeiro, na estratégia de Sambalate e outros que os seguiam como inimigos de Israel, se o ataque não deu certo, agora fizeram o contrário: convida Neemias para vir para uma reunião, para conversarmos juntos. Neemias, é esperto, entendeu que era armadilha, cilada, e respondia de uma forma simples, dizendo, verso 3, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Se o convite era para a reunião, se o convite era para banquete, se o convite era para a festa, Neemias não ia a coisa alguma. Sabia que eram inimigos. Por que iria nesse negócio? Então essa frase é famosa: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que se ocupasse e distrair com coisas de menos importância, quando a obra das coisas de Deus é muito grande, é uma nobreza? Então Neemias não atendia. Mais à frente, verso 5, os inimigos escreviam cartas falando para o povo, cartas abertas, não esqueça que é carta aberta para todo mundo ler, que Neemias estava preparando uma rebelião, fortalecendo a cidade, e logo ia se declarar rei de Israel, trazendo então oposição ao reino da Pérsia. Provocações, mas uma carta pública um dia chegaria ao ouvido do rei. Mas Neemias também não deu atenção a coisa nenhuma dessa carta, e chegou mesmo a dizer: isto é coisa sua, coisa do seu próprio coração. E não deu importância e continuou a fazer a obra de Deus, pelo que também isso não resultou em coisa alguma.
capítulo 6, verso 10. Inimigos fora, dentro, uns desinteressados ou aproveitadores. Mas não é que também havia até profetas contrários? No verso 10 até ao verso 13, encontramos a citação feita por Neemias, que houve profetas que chegaram para ele dizendo: estão armando contra você uma situação assim, 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 pelo que o jeito de você escapar com vida é: corre para o templo e fecha as portas do templo. Neemias percebeu logo: espera aí, se eu for entrar no templo, eu sou proibido de entrar no templo, só pode entrar no templo os sacerdotes. Então com isso eu estarei o quê? Transgredindo contra a lei de Deus. Pronto, vão achar coisa contra mim, e se não tinha ninguém para me matar, agora certamente vai ter quem queira me matar, porque eu profanei o templo de Deus. Observe, mas quem era usado para fazer isso? Profetas. Pelo que diz a palavra no verso 12 do capítulo 6, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Então os inimigos de fora não conseguindo subornar o profeta para profetizar uma situação na qual, se Neemias concordasse, era transgressor. Aí diz a palavra de Deus no verso 14, outra vez: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Ah, obra de Deus! Inimigos por fora, inimigos dentro. Tem algo diferente de hoje? Nada diferente. Portanto, entendamos. Por isso que se diz na Sagrada Escritura: as mesmas coisas acontecem com os nossos irmãos em toda a face da terra. E a palavra de Provérbios, que Salomão disse, mas em Eclesiastes, de que é um ciclo contínuo, nada há de novo na face da terra. Tudo se repete. Até essa triste história. No meio do povo de Deus, traidores, pessoas que se deixam subornar contra a obra do próprio Deus, ou procuram os seus interesses e não tem interesse a obra de Deus. O que se percebe também, muitos lutam por si mesmos, às vezes até na casa de Deus, mas não é para Deus, não é para a obra de Deus, para o povo de Deus, é para si mesmos. Vamos vigiar nesse particular com respeito ao nosso próprio procedimento. Verso 15 do capítulo 6: e acabou-se, pois, o muro aos 25 do calendário, Elu significa o calendário, em 52 dias. Aqui aparece um detalhe, só coloco para estarem atentos. Parece que acabou tudo em 52 dias, até que foi muito rápido. Mas deixo uma dúvida, uma interrogação: 52 dias para construir a muralha toda ou até metade? Digo assim porque mais à frente nós vamos ver outras citações que vão falar de uma consagração do muro em tempo bem à frente. Então, por enquanto, diz que terminou esta obra do muro em 52 dias. Continuemos à frente. Verso 17: também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias. E segue. O que quer dizer esse verso 17 e depois o verso 18?
se não bastasse todos aqueles inimigos que já se levantaram, alguns nobres casaram-se com os inimigos. O próprio Tobias tinha filhas que foram dadas em casamento para judeus, nobres judeus, pelo que havia um contato contínuo de judeus com os inimigos de fora. Quem? Alguns nobres de Judá. Terrível viver no meio de um povo desse jeito, mas é assim mesmo que a obra tem que ser, porque a palavra diz, em Mateus 24, conhecemos, uns aos outros se aborrecendo, uns aos outros se traindo. Mas não entendo que isso é normal, não. Isso mostra quantos errados no meio do povo de Deus, pelo que naquele dia do juízo, isso será também colocado, no caso, de forma negativa para a condenação dos que assim agiram. Capítulo 7. O muro, conforme diz, está pronto. Pronto talvez só na metade. O capítulo 7 vai colocar a informação de que Neemias está administrando as coisas. Ele faz a administração da casa de Deus e da própria cidade. Assim o verso 1 diz: sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Observe que está havendo agora maior ordem na casa. Cantores, porteiros, levitas, e ele administra isso, nomeando chefes no atendimento à casa de Deus. Verso 4 do capítulo 7. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Aqui um particular. Estamos achando que a cidade de Jerusalém estava cheia de gente? Que nada, tinha pouca gente, porque o povo israelita, na verdade, cada um correu para a sua cidade, para os campos, para os olivais, para as vinhas, onde poderiam estar plantando. E a cidade de Jerusalém, que era só a alvenaria e uma cidade cercada, não tinha espaço para isso. Então quem morava, na verdade, ali era um pequeno número. Assim, ele teve que administrar também este particular dos que estariam em Jerusalém e da defesa da cidade. Continua. É aqui no capítulo 7, a partir do verso 5, que ele tem a informação de um registro dos que vieram já anteriormente, antes dele, para Jerusalém, vieram do cativeiro, e ele toma esses números, esses registros, e repete toda a genealogia. Esse fato é importante, porque é para afirmar para cada homem qual é a sua família no meio do povo de Deus. E assim no capítulo 7 não vamos estar lendo, mas há a repetição de todos aqueles que vieram com Zorobabel e que está isto registrado no livro de Esdras. Todo o capítulo 7, enfim, é essa repetição. Capítulo 8. Agora sim, parte bonita, a segunda parte do nosso estudo, numa divisão didática do livro de Neemias. Se a primeira parte, dissemos, é a reconstrução das muralhas de Jerusalém, a segunda parte é o grande avivamento e restauração de culto a Deus. Como começou? O capítulo 8 registra para nós. Nos primeiros versos, já começa dizendo: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E assim Esdras, o sacerdote, diz o verso 2, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres,
e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Aí está. Imagine o povo voluntariamente se reunindo e pedindo: Esdras, a lei, lê para nós a lei de Deus. Bonito isso. E o verso que temos à frente, verso 3, diz: e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens, repete, mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Paremos. Quanto tempo durou este estudo bíblico? Desde a alva até o meio-dia, ou seja, cerca de 6 horas. Nós conseguiríamos estar atentos ao estudo bíblico 6 horas seguidas? E observe que ali não tem ventilador, não tem teto, é na praça, não assentados em bancos, poltronas, mas naturalmente no chão, 6 horas, ouvindo a exposição da palavra. Ó, magnífico. Verso 5: e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, por causa de um púlpito que construíram. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Reverência espontânea do povo. Continua, verso 6: e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E assim houve a distribuição de levitas no meio do povo, e ia se lendo o livro e se explicando para o povo o livro. Verso 8: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Olha que bonito. Então não é nada novo pegar a Bíblia, ler e explicar, ler e explicar, ler e explicar. É algo que Esdras usou naquele tempo. O verso 9 faz menção de Neemias, que estava junto com Esdras e outros levitas mais, no cuidado de ensinar o povo a palavra de Deus. Olha, outra vez, Neemias. E aqui é colocado que ele era o Tisata, significando essa palavra o governador. Como governador, estava junto do povo, ensinando a palavra de Deus. Depois, a palavra faz menção que o povo, entendendo aquilo que lhe era explicado, passou a chorar. E foi quando então todos os que estavam à frente do povo disseram: para de chorar, hoje não é dia de chorar não. Vão comer, vão beber, vão se alegrar, vão repartir o que vocês têm com quem não tem, porque hoje é um grande dia. E Deus estava ensinando o povo a sua palavra. E aqui temos aquela expressão no capítulo 8, no verso 10, ao dizer: porque esse dia é consagrado no Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Outra frase muito usada, observe que mais uma frase usada e cuja origem veio por Neemias. Continuemos mais um pouco, e o povo, atendendo a isso, vai se alegrar, vai fazer festas, porque entenderam. Verso 12 no final diz: entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Quero fazer um destaque aqui, uma explicação, porque quando nós vemos falando sobre as solenidades, os dias solenes que deveriam ser guardados na lei de Deus, citado em Levítico, no capítulo 23, o interessante é que no 7º mês, citado neste capítulo 8, é um mês de muitas festividades.
Vamos ver se nós lembramos bem quais são esses dias. Por exemplo, Levítico 23, verso 24. Fala aos filhos de Israel dizendo: no 7º mês, ao 1º dia do mês, tereis descanso, memória de júbilo, santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então o povo se reuniu no 1º dia do 7º mês, porque era um dia de festividade. Qual era a festividade mesmo? Dia de júbilo, lembrança, memória de júbilo, é para eles estarem relembrando as razões de alegria no meio do povo de Deus. E eles fizeram isso, e quiseram ler a palavra, saber da palavra, e foi um dia muito maravilhoso. Mas continua a palavra dizendo, ainda no verso 27, aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Então tinha também o dia da expiação no 7º mês, no dia 10. E mais à frente vai falar, no dia 15, é a solenidade dos tabernáculos, num único mês, 3 festividades. Pelo que, na continuidade do registro do capítulo 8, vamos perceber no verso 13 a citação. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas e Esdras, o escriba, e isso para tentarem nas palavras da lei. 14. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Então, naquele dia 2, já que no primeiro estiveram reunidos, no 2º dia descobriram. Levítico capítulo 23, dia 15, tem que ter festa solene dos tabernáculos. Muito bem, acharam aquilo novidade para o povo. Estavam tão alheios às leis de Deus que foi uma novidade. E saiu um decreto para todo Israel dizendo: todo mundo se prepare e se abasteça de material para que no dia 15, por 7 dias, estejam morando em tendas, em cabanas, em Jerusalém. E lá vemos o povo congregando, vindo de todo Israel para Jerusalém, e ali construíram cabanas de folhas espessas para morarem em cabanas, em tendas, deixando suas casas, seus palácios, suas mansões, o que tivessem de moradia, para estar em tenda, porque a ordem de Deus foi que relembrassem a caminhada no deserto, quando 40 anos andaram em tendas, mas nada lhes faltou. Agora podiam estar com campos, com fazendas, muita coisa em Israel, na terra prometida, mas não esqueçam que vocês foram sustentados 40 anos morando em cabanas no deserto. Muito bem, e o povo vai fazer isto. Mas interessante, 7 dias de festa? Sim. E o verso 18 diz: e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o 1º dia até ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa, 7 dias. E no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o rito. Quanto tempo ficaram em Jerusalém nesta festividade? 7, e mais o 8º dia. E o que faziam lá? Ouviam a ministração da palavra de Deus. Observem como é que o povo estava desperto, avivado, e o instrumento foi justamente a leitura da palavra. Muito bem, chegamos assim ao capítulo 9, continua o avivamento, só que agora de uma forma diferenciada. O povo se reúne no dia 24 deste mês, mas se reúne com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. O que é isso? É um quebrantamento, é uma humilhação. O povo veio e se ajuntou em Jerusalém, humilhados, em saco e cinza. O verso 2 fala, e bonito: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados,
e das iniquidades de seus pais. 3. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então imagine o dia inteiro, uma quarta parte ouvindo a leitura da palavra e outra quarta parte fazendo um exame de consciência, confessando as suas transgressões. Ouve a palavra, vê em que está falhando e vai confessar a Deus, pedir a sua misericórdia. Texto bonito esse. E aqui, neste texto do capítulo 9, a partir do verso 6, começam e registra Neemias. Eles relembram toda a história de Israel e começam a citar, verso 6, Tu só, ó Senhor, és Senhor que fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Primeiro, o reconhecimento do domínio de Deus, a sua majestade. Bonito. E continua a expressão, verso 7. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão. Aí começa a história, relembrando e citando Abraão, e fizeste com ele um concerto. E o Senhor, no concerto, na aliança que o Senhor fez com Abraão, termina o verso 8 dizendo: confirmaste as tuas palavras, porque és justo. Deus cumpre aquilo que tratou conosco. Deus não falha. Verso 9, história ainda. A aflição dos nossos pais no Egito, o Senhor contemplou e visitou-os no Egito. Libertou-os do Egito, conduziu-os pelo deserto através do Mar Vermelho. Nunca faltou a coluna de fumo de dia e a coluna de fogo de noite. Citação da história. Verso 15: o pão do céu lhe deste na sua fome, e a água da rocha produziste na sua sede. Relembrando tudo, por enquanto é história, mas é bom lembrar das misericórdias de Deus, o quanto Ele tem sido benigno para com o seu povo. Entretanto, no meio da confissão, verso 16, porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz. Na história não falta isso. Justiça de Deus, fidelidade de Deus. Injustiça e infidelidade do povo de Deus. E aqui eles estão confessando. Deus é justo e fiel, nós somos transgressores, soberbos. Verso 17, porém tu, no final diz, és Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, e não os desamparaste. Com muitos motivos para Deus desamparar o povo, mas não desamparou. Manteve a coluna de fumo, a coluna de fogo, o abastecimento do povo com pão, com água, em todo o tempo da caminhada de 40 anos no deserto. Verso 20, nunca deixaste o povo sem a instrução do teu Santo Espírito. Verso 21, sustentaste 40 anos, falta nenhuma tiveram, diz o verso 21, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. 23, multiplicaste os seus filhos. Verso 25, e tomaram cidades fortes e terra gorda e possuíram casas cheias de toda a fartura. E vai falando todos os benefícios que alcançaram, vinhas, plantações, quanta coisa sem terem plantado nem construído. Deus cumpriu a palavra. Verso 26, porém se obstinaram
e se revoltaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem para ti. História, rebeldia do povo, dureza de coração. 27. Pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores. Deus corrigia, trazendo castigo, mas no meio do castigo, Deus tinha misericórdia e dava livramento outra vez para eles, porque clamando eles na angústia, Deus se comovia e trazia libertadores. Verso 31. Mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparaste. Mas uma coisa Deus fez: lançou-os espalhados por toda a terra. Por toda a terra. E termina o capítulo 9 dizendo: eis, verso 36, eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Quem é o culpado? O povo estava confessando. O culpado de tudo isso somos nós. Nós é que erramos. Entramos então no capítulo 10. E o capítulo 10 é uma beleza, que eles fazem um concerto, uma aliança, e colocam isso em termos, e assinam o termo de compromisso. E diz aqui no verso 1: e os que selaram foram Neemias, o Tissata, ou seja, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, verso 2, Seraías, Azalias, Jeremias, e vão citando diversos outros nomes de homens nobres, conhecidos, que assinaram o termo de aliança com Deus. Agora cuidado, irmãos, nós temos nomes aqui conhecidos, mas não se refere àqueles homens. Cita Jeremias, mas não é Jeremias aquele profeta, não. No verso 6 cita Daniel, cita Baruque, mas não é aquele Daniel, nem é o Baruque, escriba de Jeremias. São nomes de outras pessoas. O nome é igual, mas a época é totalmente diferente. É 90 anos depois de Zorobabel, 70 anos se acrescenta, que é o tempo do cativeiro. Jeremias não existia mais. E assim vem todo o povo assinando. Verso 28, cita-se versículo por versículo quem é que assinou esse compromisso. No verso 28 diz: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e todos que se tinham preparado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender. Bonito, devia ser uma relação enorme. Não era um abaixo-assinado, era um compromisso. Qual é o compromisso? Agora o termo do compromisso, verso 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, do Senhor. Aqui tem duas vezes a palavra nosso Senhor. Lembremos que uma dessas palavras deve significar Jeová, né? De Jeová, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Verso 30, que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, e nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, nada de casamento com infiéis. Juraram isso entre eles. 31, e de que, trazendo os povos da terra no dia do sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos dele no sábado. Ou seja, no sábado não tem nada de comprar, de comerciar. Então, se alguém chegasse lá em Jerusalém, em Israel, para vender dos povos estranhos, eles não comprariam nada no sábado. Sábado não. Não teriam comércio no sábado.
Continua, verso 32. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa de Deus. Estavam restaurando também a ajuda financeira para o sustento da casa de Deus, tomando propósitos. Aqui foi a terça parte de um ciclo por ano para sustentar a casa. Verso 33, para os pães, para continuar a oferta, ou seja, para tudo que fosse necessário na casa de Deus. Verso 35, eles também tomaram compromisso, que também traríamos as primeiras novidades, as primícias da nossa terra, e todos os seus primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. Verso 36, os primogênitos de nossos filhos, do nosso gado, também seriam consagrados a Deus. Também mais à frente, o verso 38, e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa de Deus, às câmaras da casa do tesouro. O povo comprometeu também com os dízimos. Observe que tem dízimo, observe que tem ciclo para sustento, tem primícias. Então o povo não se deteve só em dízimo, não. Eles tinham dízimos e outras propostas mais, para que não faltasse nada na casa de Deus. Muito bem. O verso 39, último verso do capítulo 10, encerra: que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Observe que Neemias não trata só de construção de muros, é toda uma restauração, normas colocadas para o povo na vida social, no atendimento a Deus, na casa de Deus, no culto a Deus, né? Muitos cuidados sociais estavam tendo para servir ao Senhor. A nação, o povo de Deus, sendo restaurado no seu compromisso com Deus. E continua a palavra no capítulo 11, já vimos antes a citação, que a cidade de Jerusalém tinha pouca gente. Cada um ia para suas cidades, para suas casas, lugar das suas tribos, para a cidade das suas famílias, de seus pais. E Jerusalém, a capital, vazia. Capítulo 11, verso 1. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar 1 de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Pronto. Cidade de Jerusalém, casa de Deus, cidade de Deus vazia, não pode. Neemias cuidou disso. 1 de cada 10 deve morar aqui. E houve gente que se apresentou voluntariamente. Não precisa escalar, não, eu já venho, por mim mesmo. E assim foi feito. Mas entretanto, lançando-se sorte, o capítulo 11 vai mostrando que da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, daqueles que eram serviçais, dos que eram da guarda pessoal de Davi e Salomão, também estavam todos eles envolvidos no mesmo particular, de designarem pessoas para morarem definitivamente em Jerusalém. E continua a palavra, e assim fala no verso 10, dos sacerdotes. No verso 15 fala dos levitas. No verso 19 fala dos que ficaram ali como porteiros. O verso 22 fala da superintendência dos levitas em Jerusalém. No verso 23 diz: porque havia um mandamento do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. Fiz esta leitura porque é interessante. Dos levitas, houve uma ordem expressa do rei de que os cantores fossem sustentados para estarem por conta de só louvarem a Deus em Jerusalém.
Jerusalém. Olha que bonito. E não fala que foi este homem ou aquele homem, o próprio rei, porque havia mandamento do rei, para que dos filhos de Asaf, os cantores, se dedicassem ao serviço da casa de Deus. Mostra a influência da rainha Esther no rei, que fez questão. Na casa do Deus em Jerusalém, não pode faltar quem fique por conta de está louvando a Deus lá. Então os cantores eram sustentados pela fazenda real. E a palavra continua mostrando quanta coisa aconteceu de bom no tempo de Neemias. Não é só muro, não. Muita coisa boa. No capítulo 12, temos uma repetição. Não vamos estar mencionando os versos todos, só esse particular, de que há uma relação de sacerdotes e levitas que vieram com Zorobabel. E aqui no capítulo 12 de Neemias é repetido. O que foi já citado em Esdras, aqui é repetido nos versos que temos no capítulo 12, e diz os nomes deles, citando aqui todos eles. Muito bem, isso vai até o verso 26. Agora, capítulo 12, verso 27. Citamos lá atrás, no capítulo 6 e 7, o muro pronto. Mas, no verso 27, e mostrando, se for uma descrição cronológica, que houve um tempo depois de uma dedicação dos muros. E está escrito no verso 27. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazer a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. Observe uma segunda citação aos muros. Como? Já não foi falado lá atrás? Há um deslocamento de informação, é uma outra situação. Pelo que destaquei aquela ocasião de que o muro ficou pronto à metade. E talvez agora é o que o muro ficou totalmente pronto. Talvez naquela ocasião só fecharam as brechas e já tinha uma certa proteção. Mas depois deve ter concluído a plenitude da obra do muro e vão agora fazer a consagração do muro. Não se consagraria um muro pela metade. Assim, diz o verso 30, que ajuntaram todos, se purificando os sacerdotes e os levitas. No verso 31, consta que Neemias deu ordem para que fizesse o que foi chamado aqui, usa-se a palavra procissão, ou seja, grupo que andavam sobre o muro, 2 grupos, saindo de um certo lugar, um grupo ia se deslocando para, vamos imaginar, um lado direito e o outro grupo pelo lado esquerdo, cantando, louvando a Deus, tocando os instrumentos musicais como que numa inauguração, e andando os 2 grupos, os 2 grupos em procissão, em ajuntamento, até se encontrarem na casa de Deus, ali em Jerusalém. É assim que está escrito que fizeram a consagração. Aqui vai dizer quem é que estava num grupo, quem estava no outro grupo, incluindo todos os nobres e o próprio governador Neemias, puxando à frente, indo com o povo naquele desfile que nós chamamos, tocando os instrumentos e indo para a casa de Deus na consagração do muro. Verso 40 é que diz: então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E segue. E assim estavam todos eles, com alegria, cantando, inaugurando ou consagrando o muro. No verso 43 diz: e sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria
de Jerusalém se ouviu até de longe. Verso 47, pelo que todo o povo de Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Ou seja, havendo recurso na casa de Deus, aí colocava os porteiros, colocava-se os cantores, só para trabalhar para Deus. Aqui, nesse capítulo 12, encerramos a segunda parte dessa divisão didática do livro de Neemias, que diz o grande avivamento e a restauração de culto a Deus. Mas temos a terceira parte, a correção de abusos, é o capítulo 13. Por ser um assunto breve, vamos concluir este livro. Quando se diz: naquele dia se leu no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. E vão fazer algumas limpezas, mostrando que o povo de Israel não estava se purificando inteiramente. Tinham ou tiveram esse cuidado, citado no capítulo 10, mas aqui no 13 mostra que alguma coisa escapou. Mas continuando lendo a palavra de Deus, acordaram, despertaram para o fato de há certo tipo de povo que não é de Deus e que não estivesse no meio da congregação na casa de Deus, porque eles vão remover essa situação. O verso 3 declara: sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Mas, verso 4, ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. De novo, um dos sacerdotes de alta posição no meio do povo e com cuidado na casa de Deus, casou, se aparentou lá com Tobias, o inimigo, o amonita. Que mais que ele fez? Verso 5, e fizeram ali uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do moço, do azeite, etc. Ou seja, onde era para estar estocando o depósito dos bens para sustento do povo, dos cantores, dos porteiros, não, tira tudo daí e vamos designar para morada de Tobias. O inimigo agora não está lá fora não, está na casa de Deus, com espaço bem largo. Olha como as coisas acontecem, que absurdo. Continuemos. O verso 6, por que isso aconteceu? Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém. Neemias saiu, é o que nós dissemos, depois de 12 anos ali, ele voltou para a Pérsia, ao serviço do rei. E nesta ausência, na ausência do líder, observe que não era a construção só de muro não, ele tinha uma posição que trazia temor e respeito. Foi ele sair, aí está, na casa de Deus um inimigo. Mas Neemias retorna, verso 7, e eu vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, verso 8, e que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, verso 9, e ordenando eu purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus. Verso 10, também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, ou seja, dízimos, ofertas, não sei o que lá mais, primícias do campo, não vinham mais. E os cantores, levitas, já tinham cada um fugido para as suas terras, para a sua sobrevivência. Verso 11,
Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei, você juntou os levitas, porteiros e cantores, e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Restauração do serviço na casa de Deus. Verso 14, a expressão de Neemias: por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. É a terceira vez, se não me engano, que lemos esta expressão de Neemias. Verso 15, naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares no sábado. Foi só Neemias sair, o pessoal começou a trabalhar no sábado. E Neemias já vai outra vez contender com o povo para que não trabalhem no sábado, conforme a lei. Sábado, nenhuma obra servil fareis. Continuando. Sábado, estrangeiros vinham vender em Jerusalém, e os israelitas esqueceram do juramento do capítulo 10. Iam lá comprar. E Neemias, outra vez, contendendo com o povo para que não comprasse, profanando o sábado. Continuando, verso 19, sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrisse até passando o sábado, e pus as portas a alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Fecha as portas, sábado, não vai entrar mercadoria nenhuma aqui não. Acabou. Cuidado, zelo da casa de Deus. Verso 20, então os negociantes, os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. 21, protestei, pois, contra ele e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar a mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Verso 23, mais um cuidado de Neemias para os levitas assistir à casa de Deus no sábado, e a expressão dele outra vez: nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Neemias também era aquele que sabia aproveitar. Deus, estou trabalhando para o Senhor, não esqueça de mim. É um ato justo, né? Já os profetas no passado diziam: a vossa obra tem uma recompensa. Acho que Neemias leu essa parte na Bíblia também e lembrava a Deus desse fato, como se Deus esquecesse de alguma coisa. Verso 23, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, ou seja, dos filisteus, amonitas também, de Moabe, ou seja, de Amon, e moabitas, Moabe. E esses falavam cada um a sua língua. Então imagina em Jerusalém, uma turma de gente lá parecendo que é israelita no dia a dia, mas falando na língua dos filisteus, falando na língua de Amon, falando na língua de Moabe. O que é que esse povo estrangeiro está fazendo aqui? Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas, vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Verso 26, porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Observe que Neemias, governador, mas entrou mesmo em luta corporal contra os irmãos israelitas que estavam nesta transgressão. Verso 28, também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que eu afugentei de mim. Verso 29, lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também um concerto do sacerdócio dos levitas. Olha, irmãos, igualzinho o tempo de Jeremias, quem foi os principais a transgredir no meio do povo? Ou os primeiros a transgredir?
os maiorais dentre o povo. Por isso que os obreiros que assistem, administram na casa de Deus, tem que tomar cuidado, que muitas vezes o povo simples, tendo uma direção, eles andam, mas se a direção for errada, eles andam no errado. É a responsabilidade dos que ensinam. Verso 30, assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. E termina o livro de Neemias no verso em que, por fim, Neemias repete: lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Assim encerramos este estudo no livro de Neemias. Observem, Neemias não é só reconstrução das muralhas, isso foi um início, pouco tempo, uma primeira tarefa, mas existe no seu tempo um grande avivamento, a restauração do culto a Deus, e também ele reafirma a correção de muitos erros para o que o povo outra vez estava se inclinando. E Neemias sempre esperava, tinha como certa uma recompensa da parte de Deus por todo o seu zelo, toda a sua dedicação às coisas de Deus. Portanto, fica para nós este entendimento, mas também para vermos que aquele que se esforça na casa do Senhor terá o reconhecimento na história e também da parte de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.